foi um dia, o mesmo profeta Jeremias, ele profetizou para o povo de Israel, dizendo: não tem mais jeito. Isso é lá, Jeremias capítulo 8, parece que 20. Passou-se a cega, findou o verão, e ninguém foi salvo. Ou seja, ali, Deus estava usando a boca do profeta Jeremias para dizer: Jeremias, passou a oportunidade, o povo não abraçou a oportunidade. Só que tem uma coisa, meu irmão, que eu quero chamar a sua atenção. Não fica triste quando o profeta profetizar duro, não. Porque o profeta profetiza duro, depois vai chorar. Depois ele vai chorar, irmão. Vocês estão comigo na palavra, sim ou não? O profeta, ele profetiza duro, depois ele vai chorar. Ele vai lamentar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem como o Senhor mudar de ideia? Não, nós estamos clamando, Senhor, acha uma maneira aí. Eu sei que o Senhor não mente, não muda, não erra, mas faça alguma coisa, Pai. Será que vai ficar tudo perdido, o que passamos, o que fizemos? Então, quando o profeta profetiza uma mensagem dura, irmão, não vai embora triste, chateado, não. Porque eu vou falar de coisa que eu já passei por isso, viu? Eu falava para minha esposa, as noites mais mal dormidas que eu tinha uma época na minha vida, era as noites de domingo para segunda. Porque eu pregava uma mensagem, irmãos, que não era o que o povo queria e não era o que eu queria. Porque antes de eu pregar para vocês, o Senhor já pregou para mim. Antes de eu pregar uma mensagem aqui, eu já recebi ela, irmãos. Desde os 14 anos de idade, eu tenho vontade de ministrar essa palavra. Eu não ministro sem orar. Eu não prego a palavra sem receber revelação de Deus na palavra. Então, quando é uma palavra de exortação, ao invés de vocês ficar tristes, que não é o caso de vocês aqui, fala: ele já apanhou primeiro, então está tudo certo. Ele já foi exortado primeiro, então está tudo sob controle. E eu tomo posse disso para mim, meus queridos. Então, às vezes é difícil quando a gente quer pregar uma coisa, a gente não quer pregar aquilo, mas o Espírito Santo quer que você pregue aquilo. Jeremias viveu isso, de você pregar, não era o que o povo queria, não era, mas era o que o povo precisava. Só que quando ele pregou uma mensagem dura, diga: terminou, acabou, a sentença está dada, não tem mais jeito. Aí Jeremias vai orar, vai chorar. Por isso que ele é chamado, irmão, de profeta chorão. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele chorava mesmo. Até quando ele pregava duro e falava de destruição, aí lá no quarto dele, sei lá onde, pelos becos e valados, pelos desertos da vida, onde o profeta ficava, ele ia chorar e falava: Senhor, não faça isso, Senhor, tem misericórdia. Ele começa a se lamentar. Você lembra que Lamentação também foi escrito por Jeremias? E tem um texto conhecido dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova todas as manhãs. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor. Quando Jeremias pregou lá em Lamentação, dizendo: quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele estava dizendo: gente, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que é isso? Lá atrás nós temos o quê? Lá atrás nós temos Deus falando que vai destruir. De repente agora nós vemos uma promessa de renovo, de restauração. Ele está falando da olaria, irmão, fica comigo, não se zanga não. Ele está falando da olaria. Ele está falando: peraí, eu falei de destruição, só que chegou um momento que eu tomei uma decisão. Porque a palavra do Senhor, depois que eu orei, a palavra do Senhor, ela veio até a mim, e ela começou a dizer: olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque ali eu vou fazer ouvir as minhas palavras. Primeira coisa que eu quero tirar de lição aqui, irmão, vou ser breve hoje, hein? Pode acreditar. Primeira lição que eu quero tirar aqui hoje, queridos: não tem casa de olaria que resolva a situação se nela não estiver a palavra de Deus. Vou repetir de novo: não tem como ter solução se não ter palavra de Deus. Não tem como. Nessa olaria, na casa do oleiro, no lugar de restauração, no lugar de renovo, no lugar de respostas, isso vai acontecer se eu me aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão importante que um dia, quando Jesus, ele estava em casa naquele dia, e era lá em Cafarnaum. E quando Jesus chegou em casa em Cafarnaum, a notícia correu que Jesus estava em casa naquele dia. E como a notícia correu, estou contando a história de Marcos 2, onde aqueles 4 amigos, gente, lembra do paralítico que desceu pelo telhado? Você lembra, gente? Vamos acordar, vamos, gente, ajuda eu aí. Isso, você lembra? Então lá, os 4 amigos que chegaram não conseguiram entrar, porque a casa estava cheia. E como a casa estava cheia,
Eles então tiveram a ideia de descer pelo telhado aquele paralítico. Marcos capítulo 2, vou esperar. E alguns dias depois, veio outra vez em Cafarnaum e souberam que estava em casa. Então Jesus estava em casa naquele dia, ó. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. O que que Jesus anunciava, irmão? O que que Jesus anunciava, irmão? Vou falar, hein, Jesus, me cobre com teu sangue. Irmão, sabe por que as pessoas estão frustradas hoje? Porque elas não têm paciência mais de ouvir a palavra. Eu prego essa palavra desde os 14 anos de idade, eu tenho 46. Irmãos, eu nunca vi uma época que as pessoas com essa tal crise de ansiedade, esse monte de coisa para resolver amanhã, ou daqui a pouco por isso aqui, ó, já no domingo à noite começa a resolver os problemas, é muita coisa. É a crise de ansiedade, eu não consigo sentar, eu não consigo parar, eu não consigo ouvir. É uma crise terrível. Irmãos, eu nunca vi um desapego tão grande pela palavra. Você pode estar pregando uma palavra genuína, bíblica, que as pessoas estão desatentas, e ainda bem que não é o caso de vocês aqui hoje, mas as pessoas estão desatentas quando a gente solta umas línguas estranhas e começa a falar, assim diz o Senhor. Irmão, quem está lá na rua vem correndo, quem está lá no portão vem correndo, quem está lá fora corre para dentro da... Irmãos, profecia não é mais importante do que a palavra. Profecia, inclusive, ela só é válida se ela tiver conexão com esta palavra aqui. Desconfia de profecia que não tem apego com a palavra. Desconfia de profecia que não tem conjunção com a palavra. Outro dia eu liguei para alguém, você pode vir pregar aqui hoje? Não posso, porque eu já preguei uma vez essa semana. Falei, hã? Pode vir pregar aqui hoje? Não posso. Por quê mesmo? Porque eu já preguei uma vez essa semana. E Deus me falou esses dias que eu só estou liberado para pregar uma vez por semana. Não posso pregar mais. Falei, não acredito. Não acredito, porque em Timóteo está escrito, prega em tempo e fora de tempo. Você pode julgar qualquer profecia que não tem conexão com a palavra. E olha que eu sou medroso, irmão. Se tem um pecado que eu tenho medo, presbítero Jodir, é da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, para mim falar algo que não é de Deus, eu tenho que ter muita certeza. Naquele dia eu tive. Irmãos, vamos se aplicar a palavra. Foi domingo passado, eu não lembro que eu ministrei aqui. Perderam Jesus. Aonde Jesus estava? No templo. Falando o que? A palavra. Então Jesus estava naquele dia anunciando o que é a palavra. A casa estava apertada, o povo enchendo. Vamos lá, ler. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro homens. Vamos lá, no próximo. Não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde ele estava. Aonde quem estava? Jesus. Você sabe como que esses 4 homens chegaram à conclusão, porque a casa era um pouco grande, tinha 21 pessoas lá, que ficaram por ali, Jesus, mais os discípulos, 12, mais a mãe, mais não sei o quê. Então era uma casa que abrigava mais de 20 pessoas, não era uma casa pequena. Eles chegaram à conclusão do lugar, vamos lá, repetir, para vocês verem que eu não estou inventando historinha. Descobriram o telhado onde estava, ou seja, subiram no telhado e ficavam caçando aonde estava o rumo de Jesus. Sabe onde eles chegaram à conclusão e como chegaram à conclusão da localização de onde Jesus estava? É quando eles ouviram Jesus falar a palavra. Ou quando ouviram a palavra, entenderam, é ali que Jesus está, é ali, ixi pai, hein, obrigado pela tua palavra, viu? É ali que Jesus está. Vamos lá de novo, irmão, recapitulando. Quando colocaram o ouvido no telhado, eu estou imaginando esta cena, que de repente escutaram Jesus falando a palavra. Opa, ele está falando a palavra, e se ele está falando a palavra, é ali que Jesus está. Ô meu irmão, eu tenho tanta certeza que Jesus está aqui nesse culto que você não faz ideia. Ele está aqui, sabe a garantia que eu tenho disto? É porque a palavra dele está sendo pronunciada aqui. E nós acabamos de louvar, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Jesus está aqui, meu irmão. Ai, oh, Jesus está aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Mas eu estou ficando enjoado ultimamente, porque vocês desculpem, irmão, não se aborreça com o pastor José Elias, eu quero o bem de vocês. Mas eu não dou conta de culto morto, não. Olha, que já me chamaram de frio, de gelado. Eu não consigo entender, irmão. Irmão do céu, ouvir louvores como acabamos de ouvir. Irmão, a gente está sendo muito espectadores, sabe? De sentar e ouvir. Não, irmão.
cultua. Vou na igreja hoje porque eu recebi um convite para cantar. Não faça isso, irmão. Vai na igreja cultuar o Senhor, vai na igreja adorar, vai na igreja se deliciar da presença. Amanhã o dia é difícil, amanhã a segunda é brava, meu irmão. E sabe como que você vai vencer? Vai depender muito do culto que você prestou para Deus hoje. Amanhã o diabo não vai conseguir tocar em você, sabe por quê? Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Ixi, sabe por que o inimigo não vai conseguir te tocar? Sabe por quê? Porque você está com o antídoto da palavra. E se ele chegar em você, ele vai tomar a porta na cara. Porque alguém vai dizer: aqui não, Satanás, aqui não, eu já estou alimentado e abastecido por esta palavra. Olaria que não tem palavra não pode ser chamado de olaria. Para ser olaria tem que ter palavra. Vamos lá, voltar para Jeremias, meus irmãos. Então vamos lá. Jeremias, que foi, Senhor? O que o Senhor quer comigo? Vai ali até uma olaria. Tem uma olaria ali, você vai lá. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. É a palavra do Senhor, meu irmão. O caos estava acontecendo em Israel. Se está acontecendo um caos, você sabe qual é a melhor maneira de você se livrar desse caos e vencer no meio desse caos? Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Irmãos, é quando você encontra uma olaria. Ixi. Nessa olaria, meu irmão, você ouve palavra. Não é pastor pregando o que ele quer pregar. Não é pastor usando o microfone como arma. Não é pregador desabafando em cima de altar, não. É a palavra sendo ministrada. A palavra, ela traz gozo, ela traz regozijo. A conhecida e famosa história de Marta e Maria, irmã Angélica. Você vê ali que Jesus chegava de vez em quando na casa ali do povo de Lázaro, Marta e Maria. E você vê que Marta, ela ficava fazendo o serviço doméstico, ao ponto de que Maria ficava sentada ouvindo a palavra. Tempos depois, Lázaro morreu, você conhece isso? E de repente, Marta, ela sai desesperada para encontrar Jesus. Sabe o que diz o texto de João 11? Que Maria ficou assentada em casa. Sabe por que Maria ficou assentada em casa? No mesmo lugar que ela ouvia Jesus. Olha só que maravilha, meu irmão. No mesmo lugar que ela ouvia Jesus falar. Enquanto aqui não ouviu a palavra. Ixi, Pai, é para falar mesmo, né? Irmãos, o dia que você vê uma pessoa muito desesperada por aí, é porque tá faltando Bíblia na vida dela. Ixi, Pai, que isso, hein? O dia que você encontrar pessoas, ela é muito desesperada. Maria, você vai ficar em casa? Vamos, Jesus está chegando. Ô Maria, você vai ficar em casa? Jesus está vindo. Parece que eu ouço Maria dizer: eu vou ficar aqui porque foi aqui que eu ouvi as palavras dele, foi aqui que eu ouvi Jesus falar, foi aqui que eu fui renovada com a palavra dele, foi aqui que a palavra dele me trouxe esperança. Então, se Jesus está vindo, ele está vindo, e o milagre está chegando, o milagre, ele está chegando, meu irmão. Então valoriza a palavra de Deus. Sabe o que Jeremias diz? Vamos lá, o versículo 2. Perdão, versículo 3. E desci à casa do oleiro. E desci à casa do oleiro. Tem hora que o profeta precisa descer, meu irmão. Tem hora que o profeta tem que descer. Passei por isso já. Alguém fala assim: tá feio, pastor, decaiu, hein? Já passou por isso? Vocês já passaram por isso? E vocês aí que faz a obra, já passou por isso também? Já passaram por isso também? De alguém falar assim: fulano tá sumidinho, né? Acabou, parece que... sei não, hein? A gente, nesse modismo gospel, dessa era gospel religiosa, desse século, só se fala em subir, 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 subir. Ei, tem hora que o profeta precisa descer. E quando alguém estiver falando: desceu, hein, profeta? Desci sim, só que eu desci a uma olaria. Irmãos, você sente graça aí, irmão, senão fica difícil. Eu desci, mas eu não desci em qualquer lugar, não. Eu desci a uma olaria. Enquanto alguém dizia: desceu, profeta, desceu, está
sumido. Cadê o profeta? Ninguém vê mais o profeta, ele sumiu, está sumidinho. Não, eu desci, e eu desci a uma olaria, e lá eu vi a ação de Deus. Irmãos, quando alguém falar, não importa. Talvez é aquele momento que você está em consagração, talvez é aquele momento que você está em comunhão com Deus, talvez é aquele momento que você está mais sentindo a presença de Deus na tua vida. A cultura de hoje, Deus teria falado assim para Jeremias: Jeremias, desce do púlpito um pouco, desce uma fase do púlpito, Elias, e pega essa estradinha aqui, ó, tem uma olaria lá embaixo, desce lá. Chega a hora que o profeta tem que descer um pouco do púlpito, tem que descer um pouco do altar. Alguém não vai te entender, vai falar: ih, o profeta decaiu, o profeta desceu, o profeta está arruinado. Não, ele só desceu porque lá embaixo, para onde ele estava descendo, havia uma casa, e era a casa de um oleiro, e eis que este oleiro estava fazendo a sua obra sobre rodas. Olha que maravilha, irmãos, é um oleiro fazendo a sua obra. Ele desceu, mas ele desceu, ixi, pai, ele desceu, mas aonde tinha o seu Senhor trabalhando e fazendo a sua obra. Muita gente não vai te entender não, e tem gente que nem adianta explicar. Ixi, pai, o que foi hoje? Tem gente que nem adianta gastar sua preciosa saliva para você tentar explicar, irmão. Já tem a mente formada de tudo e de todos, já define o que você é, o que você está passando. Ei, eu desci sim, só que eu desci a uma olaria, e lá, ixi, Deus, e lá o Senhor estava fazendo a sua obra. Eita, a roda estava girando, ele estava trabalhando no barro, ele estava trabalhando no barro. Eu não quero descer porque tem que descer, e outra coisa, lá tem barro, pois é, mas nesse barro tem um oleiro trabalhando, e é lá que as respostas chegarão para a tua vida. Não se importa de vez em quando ter que descer, meu irmão. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro. Você vê que faz questão de falar, né, irmão? Como o vaso que ele fazia de barro. De barro. É barro, meu irmão. É por isso que eu desconfio muito quando eu vejo alguém falar eu demais. Eu sou, eu faço, eu também sou, eu também faço, eu também prego, eu também canto, eu também faço isso, eu também organizo, eu também sou. E vai, eu. Vamos lá. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, você pode ver que esse próprio vaso se quebrou, tá? Vamos lá, eu vou já caminhar para a conclusão. Esse próprio vaso se quebrou, não foi? Você pode ver que ninguém quebrou o vaso. Não foi o irmão, não foi o vizinho, se bem que tem ocasiões, não foi o Senhor, ali nem o capiroto não foi. Ali, não pode falar essa palavra não, mas vamos lá. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro, era o vaso que se quebrou. O próprio vaso se quebrou. Tem hora que a gente mesmo que se quebra, irmãos. Então assim, todas as vezes que a gente se quebrar, irmãos, por algum motivo, uma razão, irmãos, vamos parar, vamos olhar para nós mesmos e falar assim: eu estou quebrado, eu não sei se me quebraram, eu não sei se foi eu mesmo que me quebrei, eu não sei quem me quebrou, mas deixa eu buscar ajuda na olaria de Deus. Eu não vou gastar tempo de tentar entender quem é que me quebrou, ou se eu me quebrei sozinho, mas eu vou procurar ajuda na olaria. E sabe o bom disso que Jeremias viu, irmãos? É porque ele viu que o vaso estava quebrado nas mãos do oleiro, e o oleiro não jogou fora. O oleiro, se estava quebrado nas mãos do oleiro, se quebrou no lugar certo. Então se quebrou nas mãos do oleiro. O que esse oleiro fez? Ele foi refazer este vaso de barro. Nós somos vaso de barro, meu irmão. Sabe, a gente poderia ter falado aqui sobre tanta coisa, porcelana, diamante, isso ou aquilo. Não, meu querido, nós somos vasos de barro.
E o oleiro, ele estava trabalhando neste vaso de barro. Vocês estão me ouvindo? Amém? O oleiro estava trabalhando neste vaso de barro, sabe? Agora, e se o vaso não fosse de barro? Para quem é muito soberbo, que não é o caso de vocês, para quem é muito arrogante, que não é o caso de vocês, mas e se o vaso não for de barro? E se for um barro muito soberbo, muito orgulhoso? Olha o que diz, eu já vou encerrar, mas olha o que diz aí no capítulo 19, é um capítulo depois. Eu já vou ler e nós vamos encerrar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: desse modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade. Como se quebra o quê? Como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Não sei se você entendeu, mas lá no capítulo 18 era um vaso de barro. E esse vaso se quebrou, porque estava em construção, e o Senhor refez. Vamos lá, e o Senhor refez, reconstruiu. No capítulo 19 já era um jarro pronto. Já era um vaso pronto. Já chamou até de botija, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas lá no começo, começa o capítulo 19 falando lá a botija. Esse botija já era aquilo que antes era um vaso. Foi construído como vaso de barro, chegou a ponto de ser botija. Então aqui tem o quê? Uma botija sendo quebrada, o Senhor está quebrando esse vaso do oleiro, e esse não pode mais refazer. Eu termino dizendo, é bem melhor a gente encontrar o oleiro no capítulo 18, porque encontrar o oleiro no capítulo 19, pastor, qual é a diferença? E eu encerro. A diferença do oleiro do capítulo 18 é que você é barro, eu sou barro. É fácil de trabalhar. Tem gente que tem nojo do barro, nojinho, né? Pois é, mas aí é fácil do Senhor refazer. No capítulo 19 já era vaso pronto demais. Sabe aquele vaso que já se acha pronto demais? Não, eu já sou um pastor à estatura boa, eu já sou um profeta à estatura boa. Ele já é um vaso feito, já virou botija. Esse vaso que não tem humildade para mais nada, ele chega ao ponto do Senhor quebrar, ao ponto de que ele não consegue mais refazer. Sabe por quê? Porque trincou. Aquele vaso de barro do capítulo 18, era um vaso de barro. O vaso do capítulo 19 já era botija, já era um vaso que se terminado, o barro já tinha secado. Seja sempre vaso de barro, irmãos. Sabe o que significa isso? E seja disposto a ser moldado.